Inicialmente, quero agradecer a gentileza, o cavalheirismo do grande senador do Piauí, ex-governador Wellington Dias, porque, na verdade, eu cedi meu tempo ao grande senador Pedro Simon, que acabou de falar. Mas, senhor presidente, eu gostaria de, na tarde de hoje, fazer um registro da viagem que eu e a senadora Vanessa Graziotin fizemos durante a semana passada para os Estados Unidos, na cidade de Washington e de Nova York, onde estivemos como membros da CPI do tráfico de pessoas, a senadora Vanessa, presidente, e eu, relatora, em contato com as autoridades daquele país, o Departamento de Estado, discutindo e conhecendo a legislação de enfrentamento do tráfico de pessoas nos Estados Unidos e em contato com, além daquilo que são, daquela parte de autoridades que viabilizam a prevenção, a repressão ao tráfico de pessoas e a criminalização, o contato muito rico, senadora Ana Amélia, que tivemos com as organizações não governamentais daquele país. E o destaque que faço, e a senadora já pôde falar ontem, a nossa presidente, da necessidade de que o Brasil possa ter uma legislação específica para o enfrentamento do tráfico de pessoas, e esse vai ser o esforço do relatório que nós estamos preparando, oferecer ao Senado Federal uma nova legislação para o enfrentamento do tráfico de pessoas. E que nessa legislação nós possamos dar conta também da proteção às vítimas que são traficadas. Esta compreensão de que as pessoas traficadas são vítimas precisa estar expressa numa legislação e numa ação permanente, intensa de governo, de política pública para acolher estas vítimas. Quem são as vítimas? As vítimas são mulheres, em geral muito jovens, meninas, adolescentes, que são traficadas do Brasil, de outros países, principalmente da América do Sul, da América Central, para a exploração sexual nos países mais desenvolvidos. Quem são as vítimas também são trabalhadores, homens, que são traficados para, nos países desenvolvidos, desenvolverem trabalho forçado, trabalho semi-escravo ou trabalho escravo, como nós caracterizamos aqui no Brasil. As vítimas são também crianças, meninos ou meninas, sequestradas para os mais diversos fins, desde tráfico de órgãos a qualquer outro tipo de crime hediondo, porque parte do princípio, inclusive, de que o sequestro de crianças é um crime hediondo. Ora, o Brasil, que durante muitos anos tem sua população vitimada por esse tipo de tráfico, principalmente o tráfico de mulheres para países europeus com os fins de exploração sexual, hoje começa também a receber populações do nosso entorno que são vítimas, tanto para os mesmos fins que as nossas mulheres e jovens são vítimas nos países desenvolvidos, quanto para também o fim do trabalho forçado, do trabalho degradante, em condições indignas, que muitos homens de países vizinhos veem, como a grande imprensa brasileira já registrou, inclusive a Rede Globo mais de uma vez fez reportagem sobre a situação do tráfico de trabalhadores bolivianos para a indústria em nosso país, inclusive para a indústria de confecções. É preciso, portanto, que o Senado possa se debruçar sobre esse assunto, na defesa da nossa população e na penalização do crime de tráfico de pessoas. Atualmente, o Código Penal brasileiro prevê o crime apenas nos casos do tráfico de mulheres com fins de exploração sexual.
não prevê os outros, a extensão maior e amplitude maior que o tráfico tem hoje no país e no mundo. E é indispensável que o governo brasileiro possa ter uma política forte de acolhimento, de proteção àquelas vítimas do tráfico. E um destaque dessa nossa viagem, sem dúvida nenhuma, foi conhecermos a rede de proteção ao tráfico de pessoas, à violência doméstica, de proteção à mulher que sofre violência, à criança que sofre violência naquele país. Há realmente uma política avançada de proteção nos Estados Unidos, que é praticada pelas organizações não governamentais daquele país, financiadas pelo governo, seja governo federal, seja governo estadual, seja governo municipal, que em parceria financiam programas de acolhimento para garantir a proteção a essa criança, a essa população. Isso é muito importante ressaltar, caro senador Suplicy. Vossa Excelência, que aqui representa, muitas vezes, em tantos anos, a aspiração, a prática dessas organizações não governamentais do nosso país. E, recentemente, muitas vezes, o que nós vimos aqui é o ataque às organizações não governamentais, como se elas não tivessem legitimidade. E vamos aos países desenvolvidos e vemos que aquilo que no Brasil é uma exigência nossa, que seja uma política de Estado, realizada pelo Estado, com uma manutenção dos abrigos para as populações violentadas, sejam crianças nas ruas, seja a população de mulheres que sofrem violência doméstica, seja a família que sofre violência doméstica, seja, portanto, uma grande margem da população brasileira que vive sob algum tipo de violência e de vulnerabilidade. Nos Estados Unidos, ela é quase que totalmente executada pelas organizações não governamentais. Eu acho que esta rede de proteção nós precisamos observar para também no nosso relatório podermos propor ao governo brasileiro uma intensificação de sua parceria com as organizações não governamentais do nosso país, no sentido de fazer possível uma política realmente de acolhimento às pessoas que são traficadas e que, na sua maioria, são mulheres ou crianças, homens, meninos ou meninas, muito jovens, em situação de completa vulnerabilidade. Muitas delas que fogem das suas casas como reação à violência doméstica a que são submetidas. Tanto esta questão que, no geral, nos parlamentos, tem sido foco da preocupação das mulheres, porque as mulheres são vistas como as grandes responsáveis, ou, quem sabe, para alguns, as únicas responsáveis pela manutenção do chamado núcleo familiar, e sobre elas cai a carga do resultado desta ação de criação, de formação dos filhos, não é? Então, em geral, os parlamentos brasileiros, os homens no parlamento não discutem essa questão, repetem um pouco aquilo que é a prática de muitos deles nas suas vidas pessoais. Essa questão da família é questão para as mulheres. Me lembro que no tempo antigo, os homens, muitas vezes os pais de família, quando os meninos se davam bem, diziam: olha, o nosso filho é um doutor, é um médico, engenheiro. Quando tinha algum problema que não estava estudando, olhava para a mãe e dizia: o seu filho, ou como é que se comporta. Então, sobre os ombros da mulher, e especialmente da mulher brasileira, dessa mulher que hoje significa 30% das chefias de família deste país,
há uma sobrecarga de responsabilidade na proteção dos seus filhos. E nós precisamos de política pública que possa garantir a estas mulheres a possibilidade de criar os seus filhos com dignidade e, para tanto, precisamos ter abrigos, precisamos ter políticas públicas de inclusão desta população que muitas vezes é jogada às ruas, mãe e filhos, por uma atitude de agressão do seu companheiro, do seu marido, agressão doméstica, que, graças a Deus, hoje no Brasil já pode ser punido através da Lei Maria da Penha. Mas se nós temos uma Lei Maria da Penha, ela só pode e só vai se tornar uma realidade se nós tivermos, ao lado da Lei Maria da Penha, uma ampla e radical política de acolhimento e de proteção àqueles que sofrem e que são vítimas da violência doméstica em nosso país. Portanto, eu quero dizer da satisfação que tivemos eu e a senadora Vanessa Grazioltin de participar deste programa, de poder trocar ideias e conhecer de forma mais profunda a legislação de um país que tem tradição no trato dessa questão, e de isso nos dar a oportunidade de oferecer ao Senado uma nova proposta, uma proposta de uma nova legislação que possa dar conta da seriedade e da preocupação que o Senado brasileiro tem com essa questão. Por último, senhor presidente, queria também registrar aqui que foi divulgado no dia 12 de junho, o último, que foi o Dia de Combate ao Trabalho Infantil. Na última terça-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou dados com base no Censo Demográfico de 2000 e 2010, que registram a situação do trabalho infantil no Brasil. O dado geral é positivo. Entre 2000 e 2010, houve uma redução no país de 13,44% do trabalho infantil na faixa etária entre 10 a 17 anos. Entretanto, vejam bem a gravidade do assunto. Entre crianças de 10 a 13 anos, o indicador aumentou. O indicador aumentou justamente na faixa etária de maior vulnerabilidade, entre crianças de 10 a 13 anos. O indicador aumentou 1,56% na última década. Outro dado positivo, embora qualquer indicador do trabalho infantil seja ruim, é que em todos os estados da região Nordeste houve redução, o que demonstra o esforço dos governos de uma região que é a região mais pobre e sofrida deste país em superar essa dificuldade da nossa população em vulnerabilidade, que é a população infanto-juvenil do nosso país. Recentemente, no mês de abril, tive a oportunidade de participar como coordenadora da Frente Parlamentar pelos Direitos da Criança e do Adolescente do encontro subrregional tripartito entre trabalho infantil realizado em Cabo Verde, na África, a convite da Organização Internacional do Trabalho, OIT. O encontro serviu como preparação para a terceira Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, que o Brasil sediará no próximo ano. Essa conferência global acontecerá no Brasil, provavelmente aqui em Brasília. E a partir do momento da realização dessa conferência da OIT em Cabo Verde até a conferência global no próximo ano, ocorrerá uma grande mobilização saindo do meu estado, da Bahia, e percorrendo todos os países africanos, até de volta ao Brasil, nessa jornada de combate ao trabalho infantil, que deve se transformar num grande momento de mobilização internacional para que nós possamos, em plena crise que o mundo passa, mas compreender que a população adulta tem que ser a população responsável pela proteção, pelo acolhimento e pela formação das nossas crianças, adolescentes, futuros jovens e trabalhadores do nosso país. Portanto, senhor presidente, eu quero ressaltar aqui essas conquistas, destacar que na Bahia nós temos 417 municípios,
e que, em todas as faixas etárias, a Bahia registrou diminuição do trabalho infantil na última década. E, por isso, eu quero parabenizar o governador Jacques Wagner e toda a Unicef, as organizações não governamentais do meu estado, que têm desenvolvido um trabalho muito profundo, muito sério, de realmente fazer com que nós possamos erradicar o trabalho infantil em nosso estado. Quero parabenizar a todos aqueles governadores também dos estados nordestinos, integrantes do Pacto pela Criança, dirigidos pela Unicef, no semiárido especialmente, têm realizado esse esforço de criar uma qualidade de vida melhor e maior, e um futuro e uma esperança maior para as crianças e adolescentes do Brasil.